Muito bem, agora vamos verificar as características da reta de nível e representar ela na épora. Então temos aqui um esboço tridimensional, temos a caracterização desta reta no espaço e aqui temos as suas projeções, a projeção horizontal, a projeção frontal e a projeção de perfil. O que podemos analisar em relação à reta de nível? A reta de nível, ela possui uma certa característica de ser paralela ao plano de projeção XY. Ou seja, se ela é paralela ao plano XY, significa que a sua projeção horizontal encontra-se em verdadeira grandeza. Então, seu valor de cota, se escolhermos dois pontos quaisquer desta reta daqui, vamos supor este ponto possui o valor de cota 4, este outro ponto o valor de cota 4. Ou seja, a reta de nível possui um valor de cota constante em relação ao plano de referência. Então temos a projeção em verdadeira grandeza. Esta reta daqui, ela encontra-se oblíqua em relação ao plano ZX. Significa que a sua projeção no plano frontal é diferente de VG. Quando a projeção é diferente de VG e a reta é oblíqua em relação ao plano frontal, denominamos de uma projeção reduzida, ou seja, não temos a sua medida real. O mesmo ocorre para o plano de perfil. Esta reta daqui, ela é oblíqua em relação ao plano YZ, então a sua projeção é uma projeção reduzida, não encontra-se em verdadeira grandeza. Podemos analisar também que, se escolhermos aqui verificarmos os valores de abscissa de dois pontos, vamos constatar que os valores de abscissa são distintos. Um exemplo, este ponto daqui possui o valor de abscissa 1, este outro ponto possui o valor de abscissa 3. Se analisarmos também o valor de afastamento deste ponto é o valor 5, deste outro ponto daqui, o valor 2,5. Então, o valor de abscissa são distintos, os valores de afastamento são distintos e o valor de cota é constante. Tem uma certa particularidade também da reta de nível, é que caracterizamos como o traço da reta em relação ao plano. O que seria o traço? O traço de uma reta é o ponto no qual ela fura o plano de projeção. Então, esta reta daqui, ela vai interseccionar nesse plano ZX, no plano frontal. Então, aqui denominamos do traço do plano desta reta. Esse traço, no caso, é um ponto de perfuração. E este ponto é um ponto vertical. Obviamente, esse ponto vertical possui as suas respectivas projeções. Temos a projeção vertical, então o ponto de perfuração é idêntico à sua projeção vertical, porque está perfurando o plano frontal. E este ponto também possui a sua projeção horizontal, que é perpendicular em relação ao eixo X, e a sua projeção de perfil, que é perpendicular aqui ao plano YZ, consequência perpendicular ao eixo Z. Então, muitas vezes temos que encontrar este ponto de projeção, esse traço da reta com o plano de projeção. Para obtermos um traço vertical, o que vamos caracterizar? Vamos prolongar a projeção horizontal até a linha de terra e, ao prolongar esta projeção horizontal até a linha de terra, vamos ter a projeção horizontal do ponto vertical. E para saber de fato onde está esta projeção vertical, basta traçar uma perpendicular ao eixo X. Com isso, vamos encontrar o V duas linhas, que vai coincidir com a projeção vertical. Bom, esta é a ideia e com isso vamos caracterizar aqui em épora. Então, vamos projetar aqui a projeção horizontal desta reta R. Então, vamos marcar aqui o valor de uma unidade. Marcamos aqui o valor de uma unidade. Depois, podemos marcar aqui o valor de 2,5. Então, vamos marcar em relação a este eixo daqui o valor correspondente de 2,5.
Marcamos o valor 1, valor 2,5. Aqui temos a variação de uma unidade. Então, vamos marcar deste ponto daqui o valor correspondente de 2 unidades, no caso. Com isso, temos a representação desta projeção horizontal, deste ponto daqui até este ponto. Então, aqui temos esta projeção horizontal. Então, a projeção horizontal deste ponto encontra-se aqui no plano XY. Então, aqui temos as linhas de referência, 2,5, que é esta linha daqui. Aqui a variação de uma unidade. E depois deste ponto, procurei aqui utilizar um raio com valor 2 para termos esta representação. Então, aqui temos a projeção horizontal desta reta R. Vamos deixar caracterizada aqui a projeção horizontal. A projeção vertical, vou procurar caracterizar aqui a partir desta linha de chamada e a partir desta outra linha de chamada. Então, com a referência estabelecida dos pontos, a gente vai conseguir obter esta projeção vertical. Verificamos que a altura correspondente é de 4 unidades, então vamos deixar aqui um valor de 4 unidades. Vou estender esta linha de chamada. Com isso, vamos ter a representação frontal desta reta R correspondente. Então, aqui temos a projeção de R, 2 linhas. Caracterizamos aqui. E agora a ideia também é caracterizarmos a visão no plano de perfil. Bom, então o que vai acontecer aqui? Vamos deslocar esse eixo Y para um alinhamento do eixo X. Então, vamos marcar aqui este alinhamento. E agora a ideia é projetarmos no plano de perfil. Bom, se esta linha é similar a esta daqui, tem um valor de Y, então vamos deslocar estas medidas. Então, vou deslocar esta medida daqui e vou deslocar também esta medida. Então, esta transferência de medidas para este eixo, que vai ser o eixo Y, podemos utilizar a 45 graus ou até mesmo a abertura do compasso, um quadrante correspondente, a gente vai transferir este valor. Então, transferimos esta medida com esta mesma abertura daqui, com este mesmo centro, no caso, vamos transferir para o plano de perfil. Sabemos que a projeção de perfil ela é idêntica, a altura correspondente é idêntica no plano frontal. Então, a linha de chamada que vamos caracterizar é esta linha daqui. Então, traçamos deste ponto uma perpendicular, marcamos aqui esta perpendicular, e o mesmo ocorrerá neste outro ponto. Então, transferimos essas informações de Y, este eixo Y daqui deslocamos para este lado, e com isso vamos ter agora a projeção de perfil, que é uma projeção também reduzida. Então, temos aqui o R 3 linhas. Bom, a partir do momento que temos estas projeções, a gente pode constatar aqui que os valores de x são distintos. Se escolhermos esses 2 pontos, vamos verificar que esses pontos temos uma variabilidade de x e também aqui temos uma variabilidade de y. O que se mantém constante é o valor de 4. A ideia é obtermos o traço vertical. Então, o traço vertical corresponde à intersecção da reta com o plano frontal, ou seja, o plano ZX. Então, vamos estender aqui esta reta. Vou estender esta projeção conforme estamos visualizando aqui no esboço tridimensional. Vamos prolongar esta reta daqui. O que vai acontecer? Se prolongarmos esta reta daqui, obrigatoriamente vamos ter a projeção horizontal do ponto vertical. Então, este ponto daqui corresponde à projeção horizontal deste ponto vertical. Para saber a localização de V duas linhas, que é equivalente à projeção vertical, basta traçar uma perpendicular, que é esta reta daqui.
Então vamos traçar uma perpendicular ao eixo X e com isso vamos verificar o valor de V duas linhas. Então, estabelecemos o prolongamento aqui de R duas linhas e com isso vamos ter o traço vertical. Neste caso daqui, o V duas linhas, que é equivalente ao ponto V. Tá? É equivalente ao ponto V. Mas como estamos caracterizando uma projeção, vamos deixar somente as projeções correspondentes. Então, vamos caracterizar como sendo V duas linhas, que é equivalente ao ponto V no espaço. Então, registramos aqui, trata-se de um ponto V duas linhas. Bom, para termos a terceira projeção, basta conduzir uma paralela ao eixo X e com isso até interseccionarmos aqui o eixo Z. Então, com isso, vamos ter o V três linhas, que é a projeção de perfil do ponto V. Então, caracterizamos aqui a projeção de perfil. Podemos também verificar quais são as coordenadas do ponto de intersecção da reta R com o plano frontal. Então, com isso, basta verificar qual o valor de x, basta medir deste ponto até este ponto daqui, que é a projeção horizontal. Temos o valor 5, o valor correspondente de y não temos, que é o valor 0, não temos valor de afastamento deste ponto, e o valor de z corresponde a esta altura, que é o valor de 4 unidades. Então, as coordenadas deste ponto V aqui corresponde ao valor 5 para x, 0 para y e o valor 4 para z.